Olá a todos, sou Isaac Messias, advogado, criminalista. Eu venho aqui hoje trazer uma reflexão para vocês a respeito do processo penal, certo? Queria falar hoje sobre a especial relevância da palavra da vítima, que é um tema de ordem prático-processual. O que acontece? Na jurisprudência, isso é dominante por vários tribunais do país, inclusive no STJ, de que em determinados crimes, em determinadas circunstâncias fáticas, deve-se atribuir especial relevância à palavra da vítima no âmbito da valoração da prova para que se chegue a uma conclusão do processo, certo? No processo penal. O que acontece? Vamos dar um exemplo mais prático, que é a questão de crimes sexuais, né? E violência doméstica. Não temos, e aí eu estou falando de lesão corporal, né, no âmbito da violência doméstica. Não temos, geralmente, né, isso na maior parte dos casos, em muitos casos, vamos mencionar desse jeito, não há prova da materialidade e prova da autoria. Geralmente, a prova a respeito desses dois elementos gira em torno do que a vítima diz que aconteceu. E, de outro lado, também o réu menciona no seu interrogatório judicial de que nada daquilo aconteceu, nada disso é verdadeiro, as acusações são totalmente falsas. Então, de um lado, nós temos a palavra da vítima, né, que é fundamental para a acusação, e é um único elemento, e o Ministério Público se utiliza, portanto, de dizer, olha, nesses crimes que acontecem no recôndito dos lares, na intimidade, é quase impossível que haja uma testemunha ocular do que aconteceu, uma testemunha que ouviu. Então, geralmente, esses delitos, o Ministério Público até admite, fica impossível de esclarecer sem se utilizar da especial relevância da palavra da vítima, né? De atribuir à palavra da vítima um valor de extrema importância para que se acredite a suficiência para a condenação. E o réu também tem a sua palavra ouvida, né, pelo magistrado. E aí o papel do magistrado é fundamental, entendemos aqui. O papel do magistrado no âmbito do processo, um dos papéis, é ser o alvo da captura psíquica intentada pelas partes a partir de uma produção de prova mediante contraditório. É para isso que serve o processo. Esse é um dos elementos da orientação processual no âmbito da produção de prova. Então, e como é que o juiz vai ser convencido, portanto? Porque nós trabalhamos aqui com o princípio do livre convencimento motivado, certo? Quando os tribunais, portanto, elevam a palavra da vítima a um grau presumidamente relevante, portanto, não deve ser descartado na valoração da prova, e nós temos aqui um cenário em que não há prova da materialidade externa à palavra da vítima, não há prova de autoria externa à palavra da vítima, como laudos, como vídeos, etc. E do outro lado nós temos a palavra do réu, significa, portanto, que nós estamos trabalhando na prática com um tabelamento de valoração da prova, certo? Estaríamos, portanto, retornando ao sistema da prova tarifada, em que se colocava uma tabela para dizer qual o valor que o magistrado deve atribuir àquela prova, à confissão, a um elemento probatório material, enfim. E aí, isso foi completamente descartado. Até porque o magistrado, quando ele observa, ele tem que observar também os interesses das partes, também a vulnerabilidade do réu mediante o processo. Então, o valor da confissão ela tem que ser sopesado, né? Então, mesmo que haja uma confissão, o juiz pode absorver-se convencido de outros elementos externos. Por que não? E, portanto, ao meu ver, quando se eleva a palavra da vítima, num cenário em que só existe a sua palavra e a palavra do réu, e elas estão em contradição entre si, elevar a palavra da vítima acima do que o réu produziu significa atribuir um valor por ser simplesmente vítima. Isto é muito complicado. Isso não precisa se
mencionar porque isso é perigoso, já que o processo ele visa o interesse público, não o interesse das partes, não o interesse exclusivamente daquela sedizente vítima. Nós não podemos permitir que o processo penal seja usado para fins autoritários, para fins de perseguir as pessoas simplesmente por questões pessoais, que não podem não ficar muito claras no processo. Então a defesa, sabendo disso, muitas vezes, precisa produzir algum elemento que descredibilize a palavra da vítima. No sentido não de fazer com que o juiz entenda que aquela pessoa não se deve dar crédito à palavra daquela pessoa porque ela é má, porque ela é ruim, porque ela já fez isso ou aquilo, né, na sua vida pessoal. Mas porque deve-se trazer algum elemento externo que possa aferir que não é tão crível assim o que aquela vítima está dizendo. Ou seja, um elemento externo como produzir de fato alguma prova de que, se o réu falou que não estava lá, produzir a prova de que ele não estava lá, do álibi, né? Então, no fim das contas, o réu ele tem que entrar no processo sabendo que tem que produzir prova para não ser condenado. Ou seja, parece que os tribunais estão trabalhando com um grau de presunção de inocência, que é a pedra de toque fundamental do processo penal democrático, bem abaixo do que nós estipulamos ao longo da nossa jornada democrática para a construção de um processo penal de grande valor para a sociedade. Colocar a presunção de inocência num grau abaixo de certos crimes, e vale dizer que os tribunais fazem isso com claro intuito de proteger as vítimas, porque sabem que se a presunção de inocência continuar sendo tratada do jeito que ela deve ser tratada, a consequência, num cenário como esse que eu apresentei, é de absolvição. E aí ficamos numa dificuldade aqui. Nós queremos proteger as mulheres, queremos proteger os vulneráveis de uma cultura machista, né? Queremos proteger os vulneráveis do dano que elas dizem que sofreram, né? Não queremos causar à vítima mais um tipo de violência, né? E a absolvição para essa vítima vai ser uma coisa muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que o valor que nós colocamos no processo penal de proteger os indivíduos da arbitrariedade do Estado tem que ser de grau da importância, do mesmo grau que esse, de proteção da vítima. E aí nós encontramos uma grande dificuldade. É verdade, isto é uma grande dificuldade. Mas, como poderia ser a solução para nós mantermos esses dois valores coesos, a proteção da vítima e proteger a presunção de inocência no processo? Bom, a solução para isso é absolver. Quando o juiz não tem a suficiência de elementos probatórios para se condenar, ou seja, quando se coloca aqui elementos suficientes para a condenação, né, na insuficiência deve haver absolvição. Quando nós colocamos isso, significa dizer que o magistrado precisa considerar a possibilidade de até ser de fato aquilo. Na minha convicção, isso aconteceu. Esse crime aconteceu e ele é autor. Na minha convicção íntima, eu sei disso, mas não consigo motivar essa decisão com elementos suficientes para isso. Significa dizer que não chegamos não consegui atravessar o teto da presunção de inocência para chegar na condenação. E é isso que deve ser feito mesmo. Então temos que absolver, mantemos o valor da presunção de inocência no processo. E a vítima? Como é que fica? E aí eu quero fazer uma outra pergunta. De fato, condenar essa pessoa, né, que não se tem certeza do que aconteceu, um grau de probabilidade elevado do que tenha acontecido, certo? Ficamos somente no campo da possibilidade, pode ter acontecido. Será mesmo que condenar essa pessoa de fato protege o futuro dessa vítima? Ou nós estamos simplesmente tendo um sentimento de vingança e de simples retribuição daquilo que nem mesmo sabemos que aconteceu? Não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza assim, com elementos externos, sem elementos externos, né? Melhor dizendo. Então, uma das soluções que eu pensei aqui, e é só um pensamento avulso, na verdade, pouco construído, é que se absolva o réu, isso é pacífico, certo? Pacífico. E, ao mesmo tempo, possa ter a medida
protetiva de urgência deferida, concedida para aquela vítima, né? Se ver protegida daquela pessoa, separando-se as pessoas, né? E outras formas de dar àquela vítima a proteção do medo que ela sente em relação àquele réu, né? Sem, portanto, dizer que, olha, não consigo chegar numa condenação criminal, mas eu consigo te proteger, né? Ou seja, o grau, o standard para eu conquistar uma medida protetiva é muito menor que o da condenação. E aí pode parecer estranho isso, mas recentemente o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as medidas protetivas de urgência, elas possuem natureza processual civil. Ou seja, em outras palavras, é uma tutela inibitória de urgência, uma tutela inibitória preventiva. Portanto, eu preciso de indícios, preciso de poucos elementos, eu preciso não de uma suficiência para uma condenação. Eu preciso de elementos mínimos que vão me dizer, não, realmente preciso proteger aqui uma questão cautelar, né? E aí, eu já ouvi de uma promotora da região onde eu atuo, como advogado aqui, de que, olha, simplesmente a vítima dizer que tem medo é suficiente para uma medida protetiva, doutor. O senhor está errado na sua colocação e eu pensei, realmente, nós devemos agir assim em relação às medidas protetivas, e já que elas têm uma natureza processual civil de tutela inibitória, mesmo que uma pessoa seja absolvida, e isso o Superior Tribunal de Justiça determinou em seu precedente, mesmo que seja absolvida no âmbito do processo penal, a medida protetiva pode continuar vigendo. Pode ser aplicada, pode ser deferida, concedida. Mesmo que a vítima não queira entrar com processo criminal, a medida protetiva de urgência pode ser deferida, concedida. Elas estão, portanto, cindidas. Uma medida protetiva de urgência não possui qualquer correlação com o processo penal. E aí nós podemos chegar à nossa proposta. Talvez manter o valor da presunção de inocência, manter a ampla defesa, o contraditório, manter todos os princípios que vão regular o processo penal democrático, ao mesmo tempo que proteger as vítimas, sem necessitar de uma condenação, mediante a medida protetiva de urgência, que é muito menos grave que uma condenação num crime sexual, por exemplo, certo? Então, e é claro que isso tem toda uma peculiaridade aqui envolvida, né? Existe uma atribuição de prazo indeterminado para a medida protetiva de urgência, segundo o Superior Tribunal de Justiça, também nesse precedente. Então isso tem que ser sopesado, é uma proposta um tanto ousada, eu sei, e aí nós podemos discutir isso, né, nos comentários aí, caso tenha interesse, né? É uma reflexão que fica aí para a gente tentar entender e questionar, né? Questionar. De fato, esse é um questionamento muito importante. Quando se pretende uma condenação sem saber de fato o que tem acontecido, sem ter um grau de certeza suficiente para condenar alguém, nós queremos proteger a vítima ou nós queremos retribuir e nos vingar de um possível delinquente, né? Então, esse é um questionamento que nós devemos seguir e nos fazer pensar, para a gente pensar em outras alternativas do que uma condenação criminal para o que a gente se propõe a fazer. Se nós queremos proteger a vítima, nós precisamos de fato realizar isso na prática, né? Não com estapafúrdios argumentos redutores das garantias que são fundamentais, né? Que nós construímos ao longo das eras no mundo jurídico, né? Como uma especial relevância da palavra da vítima, um retorno à prova tarifada, né? Esta é a nossa reflexão de hoje. Agradeço a todos, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. É isso, pessoal. Um abraço.